Olá galerinha, tudo bem? Saudações matemáticas a todos. Estamos aqui em mais uma aula do nosso curso virtual de preparação para o Enem, aqui do canal da escola Yolanda Chaves. O tema da nossa aula de hoje, gente, é frações, um assunto importante que vai abrir caminho para um dos assuntos mais comentados e que mais caem na prova do Enem, que é razão e proporção, tema da nossa próxima aula. Tudo bem? Mas antes eu gostaria de pedir a você que nos assiste que se inscreva no nosso canal. Vamos fazer com que essas aulas cheguem a mais alunos da rede pública, tudo bem? Então, agora vamos ao conteúdo de frações. Olha só, gente, primeiro vamos lembrar aqui da notação de uma fração, né? Aqui nós temos uma fração clássica, não é isso? Em que nessa fração aqui eu tenho A sobre B. Lembrando que fração é a representação mais evidente dos números racionais, em que esse número aqui de cima, ele é popularmente chamado de numerador, e esse número aqui de baixo é popularmente chamado de denominador. Só que devemos lembrar um detalhe: o denominador, gente, ele pode ser qualquer número, exceto um, que é o zero. Lembre-se que não existe divisão por zero. Então esse B aqui, ele tem que ser diferente de zero. Ele pode ser qualquer número, positivo, negativo, mas o zero não. Tudo bem? Agora vamos lembrar aqui qual é o papel desse numerador e desse denominador numa fração. O que eles representam? Olha lá. Eu tenho aqui três figuras em que eu dividi essas figuras em partes iguais. No primeiro, que é esse quadrado aqui, eu dividi ela em quatro partes. O círculo eu dividi em três partes. E esse pentágono aqui eu dividi em cinco partes. O número de partes em que você separou, em que você dividiu a figura, ela representa o denominador, ou seja, o denominador representa a quantidade de vezes em que você repartiu aquele inteiro. Tudo bem? Agora veja que em todas as figuras, apenas umas partes estão pintadas. No caso do quadrado, eu tenho apenas uma parte pintada, então eu digo que a parte que está pintada representa 1/4, a fração 1/4 que representa. Já no círculo, eu tenho quantas partes pintadas em verde? Duas, então vai ficar 2/3. Já no pentágono, eu tenho três partes que estão pintadas. Então, isso aqui representam frações, gente, tá? Em que o número de baixo, que é o denominador, representa a quantidade de vezes em que aquele inteiro foi repartido. E o numerador indica quantas porções desse inteiro que eu reparti eu estou retirando, no caso aqui, e que eu estou pintando. Tudo bem? Vamos lembrar um outro detalhe, que é o seguinte: eu tenho dois tipos de fração para destacar. Eu tenho aquela fração em que o número de baixo, que é o denominador, é maior que o de cima, que é o numerador. Quando isso acontece, eu digo que eu estou diante de uma fração própria. Olha um exemplozinho aqui bem clássico, né? 5/9. Perceba que o número de baixo, que é o B, é maior que o número de cima. O contrário pode acontecer? Claro que pode. Aqui eu tenho A maior que B, numerador maior que denominador. Quando isso aqui acontece, eu digo que eu estou diante de uma fração imprópria. Aqui, olha o exemplo para você, 9/5. Tranquilo? Fácil, né, gente? Agora vamos lembrar também de um outro tipo aqui, Você está acompanhando aqui que eu coloquei a mesma figura 3 vezes. Qual é a diferença dessas figuras? É a quantidade de vezes que eu reparti ela. Na primeira, eu reparti ela ao meio, né? Criei duas partes e pintei apenas uma de vermelho. Então tá aqui, A fração que representa o que está pintado em vermelho é meio. Aqui, gente, eu reparti em 4 partes e pintei duas de vermelho. Então a fração aqui é 2/4. Já nessa última aqui, eu reparti ela em 8 partes e pintei 4, perceba, 4 partes. Então, a minha fração aqui é 4/8. Agora note que a porção que foi pintada em todas as figuras representa a mesma quantidade. E o que isso quer dizer? Que essas frações, apesar de elas serem diferentes, elas representam a mesma quantidade. E essas frações, elas são chamadas de frações equivalentes. Esse é um conceito importante quando você for comparar frações ou quando você for trabalhar com operações com frações, que é o nosso próximo passo, tudo bem? Então não vamos esquecer, frações equivalentes são o quê? São frações diferentes
que representam a mesma quantidade. Tudo tranquilo? Beleza, então, vamos seguir aqui, gente. Vamos começar aqui com uma redução de fração ao mesmo denominador. Vamos imaginar que você tem essas duas frações aqui e que você tenha que escolher a maior. Você chama uma pessoa e diz, olha, escolhe a maior fração aí para ti. 3/4 ou 2/3. Aí você fica assim, como é que eu vou comparar algo que os denominadores são diferentes? É difícil escolher. Então, eu posso pensar em duas maneiras para fazer essa operação de comparação. Só que antes de fazer essa operação de comparação em qualquer um desses dois modelos que eu vou apresentar para você, a gente precisa primeiro igualar esses denominadores aqui, ó, porque aí vai ficar fácil de eu comparar. O primeiro método é muito simples. Você vai fazer o seguinte, você vai pegar esse denominador aqui, que no caso é o 4, e você multiplica ele tanto pelo numerador quanto pelo denominador oposto. Olha como vai ficar. 4 vezes 2 vai ficar 8 e 4 vezes 3 vai ficar 12. Ok? Depois que você fez isso com esse denominador 4, você vai repetir o mesmo processo, só que para o outro denominador agora. Você vai fazer agora com o 3. Ó. Você vai pegar o 3 e vai multiplicar aqui, ó, pelo numerador e depois vai multiplicar aqui, ó, pelo denominador. Aí vai ficar 3 vezes 3 vai dar 9 e 3 vezes 4 vai dar 12. Agora que os denominadores são iguais, perceba, fica fácil comparar. 9 dozeavos é maior do que 8 dozeavos. Tranquilo? Então você já fez essa comparação, ficou fácil. Ah, legal. E como é que é a segunda maneira de fazer isso? Bem, a segunda maneira é a seguinte. Vamos pegar esses dois denominadores aqui, ó, o 4 e o 3, e vamos tirar o famoso MMC, mínimo múltiplo comum, que é a fatoração em termos primos, que é essa fatoração clássica que a gente faz. Ó. A gente coloca os números aqui, ó, né? Põe um traço aqui e começa. Tem número par? Tem. Então a gente começa com 2. Vamos lá. Por 2, aqui, 4 por 2 vai dar 2. 3 por 2 não dá divisão exata, então mantém o 3. Continua tendo 2 aqui, então continuo fazendo por 2. Aqui dá 1 e aqui dá 3. Não tem mais número par, então agora vai pelo ímpar, que o primeiro primo ímpar é o 3. Então, por 3 aqui dá 1. Ok. Agora o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar esses números aqui, ó. São fatores primos. Lembrando que aqui, tá, gente? Aqui nessa coluna só colocamos fatores primos, tá? Aqui, gente, 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 3 dá 12. Tranquilo, fácil, fácil. Então nós já sabemos que o MMC de 3 e 4 é 12. Agora, vamos encontrar essas mesmas frações pelo aquele método convencional que nós aprendemos na escola. Vamos lá, então. Para isso, eu tenho que lembrar daquela minha regrinha prática, que é o seguinte. Você pega o MMC, divide pelo denominador da fração, o resultado você multiplica pelo numerador. Calma, 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 não se desespere. Vou mostrar para você como é fácil. Primeiro, quem é o MMC? Bem, o MMC é 12, né? Então, vamos deixar o 12 aqui. Vamos atrás da regra para me achar esse 9 aqui primeiro. Eu quero primeiro achar esse 9 aqui. Como é que eu faço para achar esse 9? Então vamos lá. Regrinha prática vai ser, eu vou pegar o 12, tá? Tá aqui o 12. Vou dividir pelo denominador da fração. Qual é o denominador? 4. Então vou dividir por 4. Vai dar um resultado, bem aqui, ó. Que resultado vai dar? 12 por 4 vai dar 3. E multiplico pelo numerador. Quem é o numerador? O numerador é o 3. Então vezes 3. Quanto é que vai dar isso? 9. Aí bem aqui, ó, eu vou colocar o 9. Tranquilo? Agora vamos achar esse 8 bem aqui, ó. Como é que eu faço para achar esse 8? A mesma regrinha. Eu vou colocar logo o 12 aqui, ó. E vou usar a regra prática. Vai ficar 12 dividido. Quem é o denominador? É o 3. Então vou dividir por 3. 12 dividido por 3, galera. Vai dar quanto? Vai dar 4. E vou multiplicar pelo numerador. Quem é o numerador da fração? Aqui, ó, o 2. Então eu vou multiplicar por 2 e o resultado vai dar 8. Então, bem aqui vai ficar o 8. Aí aqui ficou fácil de eu comparar. Tudo bem? Quando os denominadores são iguais, você já compara direto só olhando para os numeradores.
Mas o problema é quando os denominadores são diferentes. Aí você tem que usar uma dessas duas regrinhas aí. Tudo bem? Legal, então. Lembrando de outro aspecto que é muito importante, são as operações com frações. Vamos lembrar das operações? Vamos começar aqui com adição e subtração, tá? Nesse caso aqui, gente, eu tenho duas opções. Qual é a primeira? A primeira opção é quando a gente estiver com denominadores iguais. Vejam só. Vejam essa operação aqui. Eu tenho uma adição e uma subtração, né? Tudo junto já aqui para... Mas eu noto que os denominadores são todos iguais, ó. 3 quartos mais 9 quartos menos 5 quartos. Já que os denominadores são todos iguais, gente, é muito fácil. Você repete o denominador e faz a operação apenas com os numeradores. Então, você só opera aqui em cima. Ó. Vai ficar 3 mais 9, ó, menos 5. Vai ficar igual. Aqui, ó, 3 mais 9 dá 12, menos 5, ó, você vai encontrar o valor 7. E perceba que o denominador continua sendo 4. Está aqui o resultado da minha operação. Muito fácil, né? Quando os denominadores são iguais, tá? E quando os denominadores forem diferentes? Aí, quando os denominadores forem diferentes, você vai ter que usar aquele processo que a gente viu no slide anterior. Aqui eu tenho 3 denominadores, todos são diferentes. Perceba, 2, 5 e 3. Aqui você vai ter que usar aquele método, ó, para achar o MMC. Esse método é muito simples. A gente já fez ele, vou fazer aqui um pouco mais rápido agora. Tem número par e perceba que aqui são todos números ímpares, então dá direto. Ó. Por 2 vai dar 1 aqui, eu repito 3 e repito 5. Agora vai pelo 3, ó. Aqui dá 1, eu repito 5. Agora vai pelo 5, dá 1. E aqui, gente, a multiplicação dá 30, ó. Tem uma outra dica que é a seguinte. Quando os denominadores todos forem números primos, o MMC é o produto desses números, diretão. Então perceba que aqui, lembrando que esses números todos são primos, bastava eu multiplicar. Ó. 2 vezes 5 dá 10, 10 vezes 3 dá 30, então está aqui o meu MMC 30. Depois que você colocou o MMC aqui, aí a gente vai operar para colocar os respectivos numeradores aqui. Mas a gente tem que lembrar daquela regrinha prática. Então vamos lá. Primeiro, 30 dividido por 2 dá 15. Aí 15 vezes 1 dá 15. Então bem aqui vai ficar o 15. Aí vamos lá. 30 dividido por 5 vai dar 6. 6 vezes 9 dá 54. Legal. De novo. 30 por 3 vai dar 10. 10 vezes 5 dá 50. Só que agora ó, com sinal de menos. Então menos 50. Legal? E aqui, gente, ficou fácil. Ó. 15 mais 54, fazendo essa soma aqui, ó, vai dar 69. 69 menos 50, eu vou repetir o denominador 30 e aqui vai dar 19. Pronto, está aqui o meu resultado. Está aqui a minha fração. Tudo bem? Então perceba que você vai ter um pouquinho mais de trabalho só quando os denominadores forem diferentes. Quando eles forem iguais, aí é tranquilo, porque basta você operar com os numeradores, ok? Legal, então. Vamos aqui, ó. Vamos falar ainda sobre um tipo de número que é bem comum aparecer em alguns exercícios, que são os números mistos. Por exemplo, olha esse número aqui. Você está lendo lá uma receita de bolo e aparece esse número aqui. A dona de casa com certeza sabe ler esse número que está dizendo 2 meios, ou seja, 2 xícaras e meia de açúcar ou 2 xícaras e meia de trigo, por exemplo. O que significa um número misto, gente? O número misto é aquele número que tem uma parte inteira e uma parte fracionada. Por exemplo, aqui se eu tenho 2 xícaras e meia, é a mesma coisa que eu ter 2 mais meio. Note que quando eu operar isso aqui, eu posso colocar, por exemplo, 2 é a mesma coisa que 4 sobre 2, na fração equivalente dele. E quando eu operar isso aqui, ó, basta você fazer então, ó, quanto é 2 vezes 2, 4, com mais 1, 5. Então aqui vai ficar 5 sobre 2. Note que essa fração aqui, ó, ela é uma fração do tipo imprópria, em que o numerador é maior do que o denominador. Ou seja, números mistos são representações de frações impróprias, na sua imensa maioria.
E o número misto representa uma parte inteira e uma parte fracionária. Tudo bem? Deu para lembrar? Então, caso apareça algum número nesse formato aqui, você já sabe o que ele representa. Tudo bem? Agora, galera, vamos falar aqui das outras duas operações, a multiplicação e a divisão. Vamos começar aqui com a multiplicação. Vou multiplicar essas duas frações aqui. Como é que eu faço para multiplicar elas? É muito fácil, gente. Numerador multiplica numerador, denominador multiplica denominador. Simples assim. Veja, 3 vezes 5 e 4 vezes 7. Então vai ficar, ó, 3 vezes 5, 15, dividido por 4 vezes 7, 28. Tá aqui, ó, o meu resultado. Acabou a continha. E se tiverem várias frações e puder haver simplificação, como é que a gente faz? Vamos colocar aqui um exemplo. Ó. Eu tenho o produto dessas três frações aqui. Eu noto, por exemplo, que algumas coisas podem ser simplificadas. Veja, note bem aqui, ó, que se eu simplificar 12 dividido por 4 vai dar 3, ó. Certo? E quando eu multiplicar 3 vezes 3, ó, vai dar 9. Então eu cancelo esse 3 com esse 9. O que sobrou, gente? Em cima sobrou só o 14, ó. E embaixo sobrou só o 5. Então tá aqui a minha resposta. Claro, veja bem, se você multiplicar todos esses números, 3 vezes 12, que dá 36, e o resultado você multiplicar por 14, aqui vai dar um número bem maior. Se eu pegar o 4 vezes 5 vai dar 20, 20 vezes 9 dá 180, aqui vai dar 180 por um número grandão. Eu posso simplificar. Ao realizar uma simplificação, eu encontro essa fração equivalente. Isso aqui é a fração equivalente, tá certo, gente? Que é o resultado. Então, a simplificação, ela não é obrigatória, mas ela facilita a conta, porque você sempre vai trabalhar com números menores, e isso possibilita você, inclusive, a operar de maneira mais prática. Tudo bem? Então, a multiplicação também não é o problema. O que você deve estar pensando é, então, onde vai estar o problema? É aqui. Muita gente esquece da regrinha da divisão. Na hora de eu dividir frações, eu tenho que lembrar disso aqui, gente. A divisão de uma fração por outra é igual ao produto da primeira fração pelo inverso da segunda fração. Vamos lá. Olha esse exemplo aqui. Eu tenho a mesma fração que eu tinha no exemplo anterior. Só que agora eu estou dividindo e não mais multiplicando. Então o que eu devo fazer? Isso aqui é uma divisão. Perceba bem aqui, ó. É uma divisão. Então a gente vai fazer o seguinte. Vamos seguir exatamente o que está escrito aqui. A divisão de uma fração por outra é igual produto da primeira. Quem é a primeira fração? Essa 3 quartos bem aqui. Vou colocar 3 quartos. Pelo, né? Veja, ele está falando de produto. Produto você sabe que é uma multiplicação. Então vou colocar aqui, ó, pontinho aqui. Pelo inverso da segunda. Quem é o inverso da segunda? Aqui está 5 sétimos. Então vai ficar 7 quintos. E agora, gente, eu faço a multiplicação normal. Quanto é 3 vezes 7? Bem, 3 vezes 7 é 21. E 4 vezes 5 vai dar 20. Ó. Pronto, está aqui a minha resposta, a divisão dessas duas frações. É muito simples, gente, é só lembrar da regrinha. Uma outra forma de aparecer essa divisão para você é assim. Ó. Aqui o numerador da fração é 5 oitavos e o denominador é 7 sextos. Então como é que a gente faz? Vamos lá. Aqui, ó, igual, conservo a primeira, vou colocar a primeira aqui, ó, 5 oitavos, multiplicado o inverso desse número aqui. Qual é o inverso desse número aqui? É 6 sétimos. Aí eu noto que tem um número par aqui em cima e um número par aqui embaixo, então eu posso simplificar por 2, ó. Aqui, ó, 6 dividido por 2, aqui vai dar 3, ó. Vem aqui, ó, 8 dividido por 2, vem aqui vai dar um 4, ó. Então aí vai ficar 5 vezes 3, igual, né? 5 vezes 3 vai dar o 15. E aqui, ó, 4 vezes 7 vai dar 28. Tá aqui a minha resposta. Tranquilo, gente? Fácil, né? Muito tranquilo. Agora vamos ver como é que isso pode cair no Enem para você. Separei 3 questõezinhas aqui para a gente comentar. Vamos lá.
A primeira questão é do ano de 2016 e diz o seguinte: das construções prediais são utilizados tubos de diferentes medidas para a instalação da rede de água. Essas medidas são conhecidas pelo seu diâmetro, muitas vezes medido em polegadas. Alguns desses tubos com medidas em polegadas são os tubos meio, 3/8 e 5/4. Colocando os valores dessas medidas em ordem crescente. Vamos lembrar, gente, que ordem crescente é do menor para o maior, tudo bem? Então vamos colocar aqui os valores são esses aqui. Eu percebo que esses valores, eles todos têm denominadores diferentes, o que no primeiro momento dificulta a comparação. Mas eu percebo que apesar de eles serem diferentes, eles todos, né, são múltiplos de 2. Então eu posso pensar o seguinte, ó, 8 dividido por 2 dá 4. 8 dividido por 4 dá 2. Então eu posso fazer o seguinte, eu posso colocar as frações equivalentes, ou seja, colocar as frações com o mesmo denominador e realizar essa comparação. Veja, aqui eu percebo que o maior denominador é o 8. Vem aqui, ó. Se o maior denominador é o 8, então vamos colocar aqui as frações equivalentes. Eu só vou trabalhar com a fração equivalente do meio e do 5/4, já que do 3/8 é ela mesma. Não tenho que mexer. Vamos começar aqui. Gente, 8 dividido por 2 vai dar 4. Então eu vou multiplicar essa fração, ó, por 4 em cima e por 4 embaixo também. Multiplicar numerador e denominador. Tá? Então vai ficar assim, ó, 8, 4 vezes 2, 8. E 4 vezes 1 vai dar 4. Tá aqui, ó. Aqui, ó, 8 dividido por 4 vai dar 2. Então vou multiplicar aqui, ó, por 2 bem aqui. E vou multiplicar por 2 também bem aqui, ó. Aí vai ficar 2 vezes 4 vai dar 8 e 2 vezes 5 vai dar 10. Note que agora eles todos têm o mesmo denominador. Se eles todos têm o mesmo denominador, ficou fácil fazer a comparação. Eu quero em ordem crescente, então eu quero o menor. Quem é o menor aqui? É exatamente o 3/8. Então tá aqui, ó, 3/8. Que é a mesma fração que ele deu no comando. Quem é o menor depois do 3/8? É o 4/8. Só que o 4/8 é a mesma coisa que o meio. Então, eu vou pegar o meio bem aqui, ó. Menor que meio. E por último, o 10/8, que é a mesma coisa que 5/4. Está bem aqui. Então, essa seria a minha ordem crescente. E eu vou ver que a alternativa é, ó, 3/8, meio, 5/4. A alternativa seria a letra C de calor. Tranquilo, gente? Percebeu como é fácil? Agora vamos a outra bem aqui, ó. O ano agora é 2016. Diz o seguinte a questão, gente. Até novembro de 2011, não havia uma lei específica que punisse fraudes em concursos públicos. Isso dificultava o enquadramento dos fraudadores em algum artigo específico do Código Penal, fazendo com que eles escapassem da justiça mais facilmente. Entretanto, com o sancionamento da Lei 12.550 de 2011, é considerado crime utilizar ou divulgar indevidamente o conteúdo sigiloso de concursos públicos, com pena de reclusão, está aqui a pena, que vai de 12 a 48 meses. Caso esse crime seja cometido por um funcionário público, caso ele seja cometido por um funcionário público, a pena sofrerá um aumento de 1/3. Legal? Tá aqui a fonte, né? Tudinho de onde foi tirado isso. Se o funcionário público for condenado por fraude em concurso público, sua pena poderá variar de... Olha, veja, se um funcionário público for condenado por fraude em concurso público, então eu quero saber qual vai ser a variação de pena caso quem tenha fraudado o concurso seja já um funcionário público. Então vamos lá. Vamos colocar aqui. Primeiro, o 12 meses aqui, ó. Então vai ficar 12 mais... Por que mais? Porque ele vai sofrer um aumento, ó. Mais 1/3 de quanto? 1/3 de 12. Igual... Gente, olha lá. 12 dividido por 3 vai dar 4, ó. Então aqui vai ficar 12 mais 4, que dá quantos meses? Dá 16 meses.
Agora vamos pegar o 48. Vai ficar 48 mais 1/3 de quem? De 48. Veja que quando eu dividir 48 por 3, vai dar que valor, gente? Vai dar o próprio 16. Então aqui vai ficar 48 mais 16, que dá quanto? Dá 64. Então veja que se quem fraudar o concurso público for um funcionário público, a sua pena vai variar de 16 meses a 64 meses de reclusão. Mais uma vez, a alternativa é a letra C. Fácil, né, gente? Muito tranquilo, galera. Muito tranquilo mesmo. Vamos à última aqui, ó. O ano agora é 2018. Diz o seguinte: o artigo 33 da Lei Brasileira sobre Drogas prevê a pena de reclusão de 5 a 15 anos, parecida com a anterior, né? Para qualquer pessoa que seja condenada por tráfico ilícito ou produção não autorizada de drogas. Entretanto, caso o condenado seja réu primário, aqui, ó, com bons antecedentes criminais, essa pena pode sofrer uma redução. Ó. Aquela lá era um aumento, né? Aqui é uma redução, que varia de 1/6 a 2/3. Suponha que um réu primário com bons antecedentes criminais foi condenado pelo artigo 33 da Lei Brasileira sobre Drogas. Após o benefício da redução, sua pena poderá variar. Eu quero a variação da pena. Vamos lembrar que ele pode ser condenado de 5 a 15 anos. Eu olho para as alternativas e percebo que tem muita coisa em meses. Então, bora pensar da seguinte forma. Gente, 5 anos dá quantos meses? Bem, 5 vezes 12 dá 60. Então, 60 bem aqui, ó. Tá? Aí, 15 vezes 12. Aí eu estou falando de 180. Então, quando eu digo que a pena pode variar de 5 a 15 anos, é a mesma coisa que eu estou dizendo. A pena pode variar entre 60 e 180 meses. Só que eu quero que sofra uma redução, né? Então, bora lá. Redução de quanto? Aí, vamos lá. Se a punição for mínima e eu quero a variação, eu vou pegar a maior variação, que é quanto? 2/3. Então, eu vou colocar aqui, ó, 2/3. 2/3 de quanto? 2/3 de 60. E se a pena for a maior, eu vou pegar a menor variação, que é 1/6. Perceba que o menor eu peguei a maior fração, certo? E quanto que a maior pena eu peguei a menor fração, porque eu quero saber a variação. Tudo bem? E aqui a gente coloca, ó, vezes 60, que vai ser, ó, 60 por 3 vai dar quanto, gente? Vai dar 20. Aí 20 vezes 2 vai dar 40, né? Então vai ficar 60 menos 40, que vai dar 20 meses. Note que 20 meses, gente, passa de um ano, mas não chega a 2 anos, porque para ser 2 anos tinha que dar 24. Então, as únicas alternativas que estão entre 1 ano e 2 é exatamente a A e a B, ó. Então vai ser ou a letra A ou a letra B. Por quê? Porque nas duas tem 1 ano e 8 meses. E 20 meses é exatamente 1 ano e 8 meses. Agora vamos matar aqui para saber se é A ou se é B. Menos 1/6 de quanto? De 180. Bem aqui, gente, ó, 180 dividido por 6 vai dar exatamente quanto? Vai dar exatamente 30. Então, 1 vezes 30, 30. Então, aqui vai ficar 180 menos 30, que vai dar 150 meses. Gente, 150 meses, vamos pensar aqui. 10 anos é 120 meses. Só que eu estou com 150, então passa de 10 anos. E percebe que aqui na letra B eu tenho só 5 anos. Então, com certeza, 150 meses é a mesma coisa que 12 anos e 6 meses. Então, a alternativa só pode ser a letra A. A transformação desses valores de meses em anos, isso é muito fácil de fazer. Tranquilo, gente? Então, essas foram as 3 questões que eu gostaria que você observasse como cai no Enem, tudo bem? A gente vai, na próxima aula, trabalhar a ideia de razão e proporção, que precisa muito de fração, que é um assunto muito importante, que é um dos assuntos mais cobrados, inclusive, no Enem, tá bom? Fiquem com Deus, bom estudo para vocês e até a próxima aula, gente. Valeu!